Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Eu estou aqui com alguma dificuldade em aguentar o riso. Estávamos aqui na galhofa. O quinto episódio, acho eu, da segunda temporada. E também partilhei isto aqui com o Diogo e já com a nossa convidada, que é a segunda pessoa que nós temos aqui que nem eu nem o Diogo conhecemos de lado nenhum. Uma anónima. Pois, exatamente. Para nós, uma anónima, como todos os outros. a nível pessoal, mas nós sabemos quem tu és. Temos connosco a poeta Alice Neto Souza. Sim. De Souza. De Souza, exato. De Souza. Eu achei assim, já há picuinhas. Alice Neto de Souza, sim. Alice, Sim. com aquela pergunta muito como é que eu ia dizer? O que é que dizem os teus olhos? Que é assim, super abrangente e que vai demorar muito tempo a responder. Quem é a Alice Neto Souza? Não, mas sabem que bom começo, João. Bom início. Será menos profunda a resposta. A Alice Neto de Souza é uma pessoa ainda em construção, mas porque as pessoas precisam às vezes deste resumo. Eu tenho 3 P's. Sou pessoa, poeta e psicomotricista. Esta é a Alice. Ok. E é engraçado. 3 P's. Pessoa, poeta e psicomotricista. É verdade. E a pessoa não é tudo isso? Ai, porquê que o João está aqui a me pôr aqui uma rasteira? Mas é isso, sim, mas quando eu digo que sou pessoa tem a ver quase com um posicionamento em ser pessoa mesmo e ser humana em relação, porque podemos ser pessoas e não nos humanizarmos dessa forma. Então eu faço por pensar em ser pessoa mesmo. Okay. Também poeta e também psicomotricista, não é? Todas são as Alices. E quando é que essas Alices foram surgindo? Onde e quando? Em que contexto? Onde é que cresceste? As escolas onde andaste? É sério? Isso interessa? Sim, claro que sim. Não, olha, então vão descobrir algo sobre mim. Começámos logo porque eu gosto mais de falar sobre poesia do que sobre mim. Eu sinto que a minha vida é muito mais desinteressante nesse aspecto poético. Pelo menos o João desse uma careta. E não, olha, nós queremos escarafunchar-te aqui ao máximo. Mas abrir-te. Fala nessa, até porque não existe a Alice poeta sem a Alice pessoa. Exatamente. E Então, a gente quer conhecer a Alice pessoa. Fala-me sobre isso e deixa-me no fim perceber se é mais interessante a pessoa poeta ou não. Vamos lá. Fala-nos de ti, Alice O que pessoa. estiveres confortável, com certeza. Mas é por aí. Eu diria que a Alice Pessoa tem. Isso é uma das minhas facetas, que é que eu tenho. E temos todos, não acho que seja uma coisa só minha ou um aspecto só meu, que temos todos várias camadas. E grande parte daquilo que é a minha camada é uma camada poética. Uma camada poética. E de onde é que surgiu isso, essa paixão? Pela poesia. Então imaginem, eu acho que tem a ver um pouco com a forma como sempre vi o mundo e aquilo que estava à minha volta. E tenho sempre uma parte mais contemplativa e tive, tanto que eu pensava às tantas que o barulho das folhas era o falar das folhas, porque era essa a minha forma de dialogar com o que está à minha volta. Tinha essa percepção. E a poesia começa desde aí, não a poesia escrita, por assim dizer, mas a minha forma de pensar o mundo, que acaba por ser assim uma forma poética. Um mundo em que o barulho, as folhas O barulho falam. das folhas falavam. Sim, em que as folhas, porque nós falamos, não é? A nossa. Claro que depois agora ainda vou mais longe e digo que o nosso corpo também fala e a forma como nos mexemos e nos movimentarmos também tem uma certa voz. Tanto que em língua gestual portuguesa fala-se em voz gestual também. E tentar transpor esta ideia para os objetos, para a outra parte do mundo, acho que faz um pouco parte também da nossa ideia de sermos novos e mais fantasia e pensarmos. E eu pensava mesmo que aquele barulho das folhas, quando estão o vento e a soprar e elas. Eu pensava que era o falar das folhas, a forma como as falavam, como as folhas falavam. E desde que conheces, tens capacidade para ouvir esses falares? Não sei se estava aqui a pensar na palavra capacidade. Eu sinto que todos nós temos essa possibilidade de ver o mundo por esse prisma, mas temos isso às vezes muito latente. É preciso colocarmos os nossos olhos de sentir
para começar a ver o mundo de uma certa maneira. E ver para além do óbvio. Acho que também vem muito por aí. Ser criança é a altura em que também estamos muito mais férteis em fantasia e em sentir o mundo e tudo mais. E sinto que muitas vezes, quando crescemos, perdemos um pouco desse romance. Mas eu acho que vou tentando trabalhar essa parte e manter isso vivo. Tu tentas transportar essa energia de criança para ti. Sim, sim. Não só na poesia, mas na pessoa. Agora já lá a pessoa. Sim, na vida, esta ideia, não sei se. Porque depois eu pensava muito nisso, que nós. Não toda a gente, não é? Que tem esta ideia de que quer crescer, quer ser adulto. Eu não sei, eu quero continuar a ser adulta, mas ser adulto não significa, e eu às vezes que é isso que as responsabilidades que nós normalmente temos no nosso dia a dia, ou outras partes que em nós que são mais mecânicas ou que requerem de nós um maior. Sermos mais práticos, por assim dizer. E eu acho que a parte de ser-se criança é uma leveza que eu tento transpor também para a minha vida adulta. Não sempre, não é? Não estou sempre, ai a poesia. Não, às vezes também tenho que pagar contas, sem nada poético, nem estar ali a pôr as referências. Não há nada poético, isto é a vida a acontecer. Mas para além destas responsabilidades que temos, eu acho que temos que, de alguma forma, irmos pescar a parte inocente, eu nem diria infantil, eu diria mesmo inocente, esta beleza de ver algo ou tudo como se fosse pela primeira vez, pensar tudo como se fosse o primeiro momento. E se calhar até de forma infantil mesmo, não é? Sem não qualquer é? tipo. Sem um caráter pejorativo, mas de uma forma menos madura ou menos cristalizada, que depois tem isso. Nós já começamos, cristalizamos ideias, pensamentos e depois não questionamos tanto, não é? Quer dizer, agora se eu começo a dizer em vida adulta que eu penso que o barulho das folhas, eu falar das folhas, oi, esta aqui não está muito bem, não é? Nós depois começamos a penalizar as pessoas que tentam pensar um pouco fora da caixa, e a arte permite isso. E aqui pensando e puxando pela poesia, a poesia permite-me isso, explorar essa parte mais inocente, mais em branco do mundo, ou dar outra cor ao mundo. E tu sentes que já foste olhada de lado pela tua forma de estar na vida enquanto poeta? Porque estavas a dizer, estavas a falar de uma coisa que é verdade, que é a sociedade tende a empadronizar as coisas. Sim. E se tu foges um bocadinho a esse padrão, as pessoas olham um bocadinho. É o que tu disseste aí, esta aqui não está a falar do barulho das folhas que estão a falar. Eu sinto a mesma coisa de uma forma diferente, mas é quando eu digo às pessoas que sou lutador, a minha vida sou lutador profissional. Sim. Ainda hoje em dia, apesar disso já ser muito mais aceito do que há uns anos atrás, as pessoas, mas faz isso a vida. Tu lutas, então como é que vives? E eu tenho de estar a explicar. Sim. Por isso, porque sais um pouco da caixa naquilo que é na forma. Estás um bocadinho fora do padrão habitual. Tu sentes que isso te acontece também quando dizes que sou poeta? Agora sim, porque eu antes não dizia, eu passava muito dos pingos da chuva. Tenho um colega de trabalho que ele disse: ai, Alice, se eu soubesse que tinhas poeta, tinha percebido muito de como tu eras. Porque eu às tantas precisava de alguns momentos sozinha, de desligar e estar um pouco. E ele dizia: não, mas agora eu percebo, claro, faz sentido. Nunca senti um julgamento. Acho que até as pessoas, se tanto, têm uma certa curiosidade em perceber como é que também podem cultivar isso no seu próprio dia a dia. Até sinto mais essa parte. E porquê é que resguardaste isso tanto tempo? Olha, uma boa pergunta. Não acho que foi propositado. Eu acho que simplesmente pensem, e voltamos a esta parte mecânica que a vida começa, é toda uma máquina que começa a engrenar quando vamos, não é? Nós 6 anos estás ali, escola primária, estás ali aquele tempo, depois preparatório, depois secundário, depois licenciatura, mestrado, e de repente eu termino tudo isso, passo estes ciclos e vou sendo poeta à minha maneira, a pensar o mundo, volto-me a escrever e publicar numas antologias, e chego ali num momento, e pensando, sem romantizar a pandemia, mas chego ali num momento em que eu só estou a trabalhar e nem estou bem a trabalhar, porque depois já estava aquela parte quando estávamos em casa e disse: oi, quem é que é a Alice? Volta à primeira pergunta: quem é que é a Alice quando ninguém está a ver? E a Alice é poeta. Então, a partir daí é que eu começo a dizer: não, eu sou Alice, a poeta, sou poeta. Quando ninguém está a ver, eu sou poeta. Houve algum momento que tu identifiques que tipo, foi neste momento que eu percebi que tinha que ir por aqui?
um momento só não, mas eu estava a pensar, já viram como é que é engraçado? Porque eu comecei a assumir-me mais assim publicamente como poeta e a mostrar e a procurar também mostrar-me em 2021. E fico espantada, eu estou em 2022 neste momento, e não é engraçado como é que as coisas fluem quando estamos a fazer o que nos faz sentido? E eu acho que isso é que tem sido o meu momento de perceber, é mesmo este o caminho. Independentemente, eu não sei se agora, depois daqui para a frente, vou só focar-me na poesia, continuar a investir, como sempre o fiz, na minha parte mais académica e profissional, mas eu nunca tinha dado uma chance real à poesia e agora é que dei. E como é que está a ser? Está a ser inesperado. É assim. Sinto-me muito verde e as pessoas querem falar comigo e saber o que é que eu vou fazer a seguir, mas sinto que faz sentido todo este momento. E claro que o poema Poeta que escrevi teve um alcance que eu não estava de todo a contar. E por isso mesmo acho que as pessoas, se me acompanharem, vão me ver crescer ao longo, porque é assim, comecei agora, vocês puseram os olhos em mim, mas eu estou muito verde, ainda tenho que pensar muito o mundo, ainda vou viver muito ainda, porque parte do poema Poeta e da poesia é que tu, digo eu também, não é? E de escrever, ou tu escreves bem aquilo que tu vives, e para ter mais densidade do que eu venho a escrever ou o que eu venho a dizer, tenho que viver, ainda vou viver muito mais. Pronto, lá chegar. Mas agora há um escritor e poeta que é o Charles Bukowski, americano. Sim. E ele nos livros dele demonstra exatamente um desdém enorme pelas pessoas que estão na escola e na universidade a aprender literatura. Porque ele diz: vocês querem escrever, vão para a rua, apanhem bebedeiras, sujem-se. Sim, vivam. E depois, ou seja, basicamente numa de ganhem bagagem para conseguirem. Exatamente. Sabem, eu ouvi uma expressão que era: sabe mais um andante que um estudante. Assim. Não estou a dizer que estudar não é importante. Estudar é muito importante. Eu até penso muito, porque eu digo, agora vamos ver estas caixas, mas é assim, nós precisamos de um certo referencial. Temos que partir de algum lado. Mas também existe outra frase, agora vou tentar aqui imensas citações, que é, até em inglesa, e não sei traduzir bem, mas traduzindo, que é: não deixes que a escola interfira com a tua aprendizagem. O que tu aprendes na escola é bom e é útil, mas a tua aprendizagem vai só se cingir àquilo que estás a aprender na escola. A escola da vida, não é? Fala-se da escola da vida, a escola da vida. Porque eu acho que na realidade o que tu aprendes na escola, que obviamente depois as tuas vivências na escola também te podem trazer outras coisas, mas são a vivência e não a escola em si. A escola o que te traz é para uma parte profissional da tua vida. E que é importante também. Sem dúvida alguma. Mas tu, enquanto poeta, não vais escrever de ter estado sentado na sala de aula. Posso escrever. Podes escrever, exatamente. Mas claro que sim. Ela disse uma coisa bué gira, que é: o estudar é importante. E eu acho que por algum motivo que eu não compreendo, parece que as pessoas terminam os estudos e deixam de estudar. Sim. A ideia do aprender. As minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais novas e uma delas diz sempre: Alice, também estás sempre a querer aprender. Ela dá sempre, porque eu entretanto tenho aulas de língua gestual portuguesa, tenho aulas de não sei o quê. Eu disse: mas Alice, acabou. Eu disse: não acaba. E aí é que é o erro. Acabar quando pensamos que acaba. Estamos sempre a aprender até ao fim. E como é que é para uma pessoa da palavra estar a aprender linguagem gestual e ter limitações que não tem com a palavra, entendes? A língua gestual portuguesa. A língua gestual portuguesa vem também de uma parte, vem da minha parte mais académica. Eu, como psicomotricista, a área que me interessou mais foi a área da surdez. Depois acabei por pensar: não, eu se calhar aquilo que eu quero fazer daqui para a frente é aqui um programa de promoção de competências socioemocionais, juntar aqui a comunidade surda com as pessoas ouvintes. Mas tinha uma barreira, que era a língua, e então por isso é que fui aprender língua gestual portuguesa. Como poeta, eu acho que é como tu também começaste por dizer, João, que é do género, tudo se mistura. A Alice pessoa, a Alice poeta, a Alice psicomotricista e a Alice que sabe língua gestual portuguesa ou que está a aprender, vai levar isso também para a poesia, vai dar corpo. Aliás, eu sinto que fiz 5 anos, estou no 5º ano de língua gestual portuguesa e sou uma poeta diferente também por isso. Não, aliás, eu sinto que as palavras
palavras e a forma como nós comunicamos a língua gestual portuguesa tem muito mais voz do que as pessoas pensam. A expressividade, da mesma forma que nós aqui, o nosso tom de voz e a forma como colocamos vai dar uma camada, o gesto também dá. É possível fazer tipo um espetáculo? Desafios. Olha que ideia. De dança misturado com poesia para linguagem gestual, entendes? À medida que forem dançantes estão... Em língua gestual. Se era possível, eu não sei dançar. Não, eu estou a dizer se era possível criar um conceito desses. Por acaso Já deve existir, já deve, claro. Sim, sim. Deve ser bem fixe. Mesmo quem não... Estão a ver, olhem, já suscitamos aqui um interesse que é para as pessoas pesquisarem mais, já deve existir. E para mim, aquilo que me tem sido interessante é deixar acessível também, e agora é algo que vou trabalhar daqui para a frente, também os meus poemas para a língua gestual portuguesa, também de alguma forma traduzi-los e dizê-los, mas que seja um momento só. Imaginem, o poema Poeta, por exemplo, eu acho que até agora está acessível a quem ouve, mas não está acessível às pessoas surdas. E para mim, estando eu ligado à língua gestual portuguesa, para mim urge a necessidade de traduzi-lo para a língua gestual portuguesa, e vai ser dito de uma forma diferente. Também tem esta camada interessante e um desafio curioso, não é? Nós preocupamos muitas vezes em traduzir algo para inglês e tudo mais, mas existe a língua gestual portuguesa também. Engraçado. E isso aprende-se tipo num curso universitário? Olha, perguntas pertinentes, porque depois podem vir convites que eu não posso aceitar, que é eu não sou intérprete. Imaginem, se quiserem uma intérprete que vá traduzir, existem pessoas que tiram essas licenciaturas, são intérpretes, tens docentes, tens pessoas que são surdas, que é a sua língua nativa e naturalmente poderão contribuir. Eu sou uma mera cidadã comum que tira um curso, e é na Associação Portuguesa de Surdos, porque o meu objetivo e as competências que o meu curso me dá é para comunicar com a comunidade surda. Não é tanto agora não dá competência para traduzir, nem dá competência para de repente dar algo. Não, é mesmo é uma língua que estou a aprender para comunicar com a comunidade surda. Desde pequena que sentes necessidade em ser poeta. E também é desde pequena que tens essa necessidade em, de alguma forma, incorporar os surdos na sociedade mais... Veio tarde, veio. Eu acho que o que eu sinto é sempre pensei muito o mundo, o que está à minha volta. Depois tenho as minhas sensibilidades naturais. E eu gostei muito da palavra necessidade, porque ser poeta é uma necessidade. Eu comecei a ser poeta, precisava de exprimir, precisava de deitar fora. Algo que se calhar é mais difícil de digerir sozinha, não é? E a poesia faz aqui um papel fulcral para me conhecer melhor. E ao longo da minha vida eu vou tendo várias inquietações, e profissionais ou não profissionais, inquietações da vida, e uma delas foi um episódio em que eu às tantas tenho uma pessoa surda que está ao meu lado e percebo uma realidade que eu não tenho acesso. E que nem sequer estou a procurar comunicar com esta realidade, que é a nossa realidade. Da mesma forma que eu falo sobre os sismos, e levantei aqui imensa poeira, da mesma forma que eu olho para aquela prostituta no metro do Martim Muniz, eu olho para a realidade da surdez, que é, nós temos ideia que existem pessoas surdas em Portugal, e de repente nem sequer faz parte das nossas competências aprender a língua gestual portuguesa. Eu realmente acho que isso é algo que eu espero que daqui para a frente mude. E como eu vou tentando influenciar positivamente nos temas que que me tocam particularmente, como poeta, como pessoa, a área da surdez é um desses temas. Eu partilho um interesse muito grande e até uma paixão muito pessoal os marginais. Sim. E pelo que me estás a falar, eu vejo que tu identificas nos marginais algo. Sim, os outliers, sim. Ou seja, o que é que vês que te aproxima, que te faz querer dar-lhes voz, sim, de alguma forma? Isso é uma ótima observação. Imaginem, é por aí, imaginem, eu sou poeta. O papel de um poeta, para além de... Podemos falar do óbvio, podemos falar desta pedra na calçada, como Drummond, e podemos pegar em temas muito mais leves, mais harmoniosos de certa forma, mas a minha forma e pelo menos a marca que eu quero deixar na poesia é este outro lado inquietante, que é, nós temos que reparar mais o que está à nossa volta.
E nós fazemos um filtro gigante. Eu fico mesmo espantada com a facilidade com que nós conseguimos anular o que não nos dá muito jeito. E como poeta eu venho inquietar, agitar um pouco os ventos da cidade. E tu falaste a palavra marginais, as pessoas que estão aos temas que estão à margem, não é? E que ninguém quer trazer. Vamos pôr aqui isto debaixo do tapete, vamos pensar muito sobre isso, vamos seguir aqui com a nossa vida. Não, a parte da poesia que eu acho que também dá a sua beleza é colocar em evidência temas que as pessoas não estão a pensar muito. De repente eu lanço o poema Poeta, ou estão a pensar, mas não querem pensar. Olha, o que é que ela foi tocar? Dói, disseste dói? Dói. É isso. Tens ido para o metro entrevistar e falar. Não. Entrevistar entre aspas. A ideia que as pessoas têm quando no metro. Não. Quando digo no metro, entre aspas, pelas ruas, digamos. Não tenho. Não tens? Não, é a ideia que as pessoas têm quando no metro entrevistar pessoas. Não. Mas isso é engraçado. Não. Então, eu passo muito tempo no metro e passo várias vezes pelo metro do Martim Muniz, particularmente. Agora vou me encontrar no metro. Agora, o que é que eu fui dizer? Vou fazer esperas no metro. Mas a ideia é de observar. Nós, aliás, aprendemos mais a observar alguém do que a entrevistar. Ou seja, não abordas. Não, Observas só. não, observo. Relativamente às prostitutas do metro do Martim Muniz, já me perguntaram, mas algum dia vais lá e vais falar com elas? E se calhar, se fizer sentido, porque quando eu digo que escrevo às prostitutas do metro do Martim Muniz, é porque eu escrevo o meu olhar sobre elas. Não estou a falar sobre a realidade delas. O que é que eu sei? Não é preciso termos esta humildade de assumir, eu não sei nada. E se calhar noutra fase da escrita poderá-me fazer sentido. E se lhes fizer sentido, depois também elas não são montras, não são seres humanos como eu sou. E se fizer sentido, naturalmente poderei, numa abordagem já despretensiosa, do sentido de não, eu fiz isto e gostava de vos dizer ou vos pensar, mas completamente sem conhecimento nenhum da realidade, porque e a parte de ser poeta é esta que é interessante, é colocarmos em peles que não são as nossas, e eu coloco-me nesta pele, mas mesmo aí de espectadora, que também tem o seu quê. Nesse sentido que eu estava a fazer a pergunta. Sim. Entendendo que se tu abordares as pessoas e conversares com elas, poderá de alguma forma dar-te um entendimento maior. Sim, e possivelmente até dispar da ideia que eu tenho. E por isso mesmo é que eu não vou fazer. Já. Tens medo que a ideia Não, porque já me disseram isso. Mas estás a pôr no colo esta situação. Há pessoas que estão aí porque... Eu disse sim, mas eu também nunca disse que eu não sei nada sobre a realidade. Este é o meu pensar sobre esta realidade. Ao menos estou a pensá-la, estou a pensar a realidade do meu ponto de vista. Esse é o papel de um poeta. não quer dizer que seja real, que corresponda. E aliás, dificilmente corresponderá, porque a minha perspectiva é todos os meus enviesamentos. E no poema Capital eu digo quanto custa, porque tem que custar o castelo onde te escondes, o alto esforço dos montes. É tudo mais sobre mim. E esta aqui é a realidade desta situação. Estes poemas que eu escrevo às prostitutas são sobre mim. Claro. Sempre. São sobre ela. Tal como dizes, nunca deixa de ser a tua perspectiva em relação ao assunto. Aquele tema, sim. E é engraçado tocares nisso, porque eu sinto que na maior parte das pessoas as ideias que elas têm acham que a realidade é mesmo assim. É difícil as pessoas terem a percepção de que não, isto é uma ideia que eu tenho, a minha percepção. Não quer dizer que seja assim. E por acreditarem tanto que a ideia que têm corresponde à realidade, depois temos alguns extremismos no que toca à nossa sociedade, que é não, aquela pessoa é assim ou é assado. E temos uma coisa fantástica que é: esta é a minha opinião. Exatamente. É? Sim. Mas defendem. O problema está quando tu defendes a tua opinião sem perceber que existem outras. Como se fosse uma verdade absoluta. Sim. Existem poucas verdades absolutas e é muito importante que, tal como tu estás a dizer aqui, que as pessoas percebam que a ideia que têm ou que a maneira que vem em certa situação não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Nunca é. E como poeta eu tenho pensado muito sobre isso. E imaginem, pensando na forma como tenho evoluído, naquilo que escrevo, a realidade que eu vejo agora é tão limitada como de repente eu, quando era pequena, não conseguia alcançar o olho mágico.
da porta, o olho mágico das portas. Toda a gente chama olho mágico, isto é uma coisa minha. Não, aquela coisinha que tu olhas pela... Sabe o que é que eu estou a falar, certo? O olho, Agora já percebi. Tu chamas de olho O que é mágico. que vocês chamam aquilo? Não sei. Mas espera, a malta vai estar a ouvir e não vai perceber o que é que estamos a falar. Não, Estão a ver nas portas, tem lá uma coisinha por onde. Estão a bater à porta e tu queres ver quem é que está do outro lado, vais e espreitas naquele Olho buraquinho. mágico. Pronto, a Alice chama olho mágico. Eu não tenho nome para aquilo. Realmente ela, olha, passa a ser o olho mágico a partir de agora. Espreita aí quem é. É o Estou espreita aí. completamente enfiestada na minha cabeça. Pronto, ok. Bom, mas agora que já enquadramos o olho mágico, o olho que está na porta e que te permite ver quem está a bater. Mas enfim, eu existia uma altura da minha vida em que eu era pequena o suficiente para não conseguir ver o olho mágico. Logo a partir daí, a minha realidade, a ideia que eu tenho do mundo, o que eu vou pensar do mundo está limitado. Quando eu de repente alcanço o olho mágico e disse: era isto que as pessoas viam. Percebem? Nós estamos sempre em construção. Eu digo este exemplo porque é um exemplo em altura e estamos aqui a falar de perspectiva e diferentes perspectivas, mas realisticamente nem nós somos assim tão constantes ao ponto de termos as mesmas opiniões e os mesmos olhares sobre determinados assuntos. Até porque quanto mais Sim. ilumina o candeeiro, menos vês ou mais vês que não sabes, não é? Gosto desta ideia. Claro. É verdade. Chegas a mais informação E começas todo. E há uma coisa que temos que ter todos Verdade. a noção disso, que é duas pessoas a viverem a mesma situação não vão Não vão tirar viver. as mesmas A ideias. realidade é Todo. Exatamente. Todo. Não, nem só as ideias. Sim. O que veem. O que veem. E mesmo que É, mesmo, completamente. nunca vives a mesma coisa exatamente, não é? De Que a todo, outra sim. pessoa, mas duas pessoas que passam por uma situação praticamente igual. Ou, vamos dizer, vamos os dois no autocarro e o autocarro avaria e temos que sair do autocarro e vamos a pé o resto do digo caminho e outra até vamos coisa. mais ou menos para o mesmo sítio. Até te digo outra coisa: se nós olharmos para a mesma pessoa, Sim. mesmo visualmente, tu vês uma pessoa diferente. Claro. Sim, obviamente. Há um que dá mais ênfase aos olhos e, portanto, Claro. de forma a Vai parar estar- a pessoa à tua frente de determinada Ai, agora estou maneira muito que consciente, não olhem para mim. Mas é verdade. O que é que vocês veem? O que é que. a pessoa que tu vês ao espelho não é a pessoa que eu vejo. Ai, credo. E nem que tu vês, exatamente. Mas é verdade. Não, é uma ideia inquietante, mas é completamente real. E isto é importante até para as pessoas perceberem que daí temos que ter respeito pelas opiniões e pela maneira das outras pessoas viverem sem julgar. Porque podemos passar todos pela mesma situação e, no entanto, vivenciarmos coisas diferentes naquela situação. E E pegando à poesia e olharmos para o mundo como pessoas de uma forma diferente do que as outras pessoas. Eu acho que o olhar poético, o que traz esta carga é ampliar a luz, que eu gostei do que estava, ampliar esta luz e começar a iluminar partes ocultas para inquietar mais. sempre para inquietar mais. É o que eu, o que a Alice quer é fazer que. Yeah. agitar os ventos da cidade. Eu já disse isso, eu quero agitar os ventos das cidades com tudo o que me inquieta, particularmente socialmente. Só das cidades. Olha, estou a limitar-me, tenho que ampliar mais. Mas é isso, é agitar os ventos, todos. Não, mas eu acho que deves agitar os ventos todos. Não, está a ser preciso. E através da poesia, que é sempre uma forma menos contundente, um lugar mais reflexivo e que para mim é um lugar mais confortável. Por isso. Quando é que conheceste pela primeira vez outra pessoa poeta? Sem ser a ler. Sim, tipo, porque Sim. agora imaginei-me em miúdo, não é? Tipo, ok, eu sou poeta, estou aqui a fazer uns poemas, não tens coragem de partilhar a cena com ninguém, não é? Tipo, ou se calhar até partilhas ali com um ou outro amigo da escola, mas depois de repente conheces outra pessoa que partilha tipo a mesma cena que tu, porque jogar à bola todos jogam, não é? Agora, poetas. Ai, grande pergunta. É assim, primeiro eu ainda tinha a parte que eu ainda não me identificava como poeta, não é? E estava ali meio. Mas alguém partilhava. Os interesses comuns. A nível de escrita, e sem ser os poetas vivos, a primeira foi a Flor Bela Espanca. Pronto. Ela apanhou-me ali numa altura em que eu disse: não, isto é tudo o que eu sinto, isto é tudo o que eu pensava que afinal não, porque ela diz quem me deras de ser. Porque ela diz que também ela diz que às tantas não é assim tão poeta, não consegue expressar em verso, ela consegue. E quando eu li o livro de Magos da Flor Bela Espanca, foi com um poeta que uma poeta já não está viva, foi aí que senti esta identificação. E eu agora estava a pensar muito cuidadosamente e pensando quem foram os outros poetas, assumindo também que eu acho que
somos quase todos poetas, mas de alguma forma, mas isso sou eu com a minha realidade enviesada. Não, alguns expressam, outros não. Portanto, Sim, eu diria que um momento marcante foi em 2016, quando eu lanço e não, nem sequer foi um conhecer, foi um reunir e perceber: oi, estas pessoas todas são poetas. Eu publiquei numa antologia aqui em Portugal e depois houve assim um espetáculo, um lançamento, e foi no Teatro Tivoli, aquilo estava cheio. E disse: todas estas pessoas são poetas. Não, eu disse: uau, não sou mesmo. Não foi um conhecer, ai, como é que te chamas? Olha, quem tu escreves sobre o quê? Ai, não foi assim, mas foi uma identificação e perceber: uau, existe imensa gente a pensar em poesia. E agora ainda me tenho espantado mais, que é, para além desse momento-chave em que eu disse: mas também participamos todos no mesmo livro, é por aí. Se falares mais um pouco com as pessoas, já alguém vai dizer: pois olha, sabes que eu escrevo, mas eu não partilho com as pessoas, eu tenho uns poemas na gaveta. E digo: a sério, existem mais poetas do que nós pensamos. Isso para mim é reconfortante, de alguma forma. e o que é que achas que leva determinadas pessoas até, e aqui também está bem para ti, Diogo, a se calhar terem uma vida inteira de cenas escritas Sim, e nunca. partilhar. Yeah. Por vários motivos. Há pessoas que não Sim. partilham, têm medo, há outros que. Eu estou a dizer, é tipo fogo. O Diogo está aí a cogitar. Não, eu conheço algumas pessoas Sim. que têm, até não tanto na poesia, mas mais no rap, que têm coisas muito, muito boas escritas, mas que não têm coragem de as pôr cá fora, se calhar até com medo daquilo que as outras pessoas vão achar daquilo que eles têm. Até te digo mais. Eu conheço alguém que pode ser que até ouça isto, que tem muito boas músicas, mas mesmo muito boas músicas, e que trabalha muito, muito naquilo, e que sei que por nunca ter sido visto pelos amigos como um rapper, Sim. tem um bocado ainda medo de as pôr cá fora. Porque, pá, como é que a malta vai? Agora vai. Vão dizer que não curtem porque eu não tenho jeito para isto. E no entanto, é uma máquina do caraças. E para a malta que está ali no estúdio e que vê o trabalho dele de perto, Sim, é aquilo um está desabrochar. perfeito para sair. Só que acho que talvez uma das coisas que o impede de pôr já certos projetos cá fora é mesmo o medo de como as pessoas vão olhar para isso. Tem que ter uma inquietação maior que o medo. Disseste tudo. Olha, posso só dizer uma coisa? Essa frase é a frase da Dina Pedro, que é. Olha, da treinadora dele. Que é a minha treinadora, que é: o medo de perder nunca pode ser maior do que a vontade de ganhar. Exato. Yeah. É. O medo de perder nunca pode ser maior que a vontade de ganhar. Tu tens medo de perder, porque toda a gente tem. Falando Sim. da parte da luta, eu tenho medo de subir ao. Não é medo, mas tu Tens sabes medo, que é pode uma acontecer, mas exposição, eu não sim. quero perder. Eu treinei de manhã e à tarde, eu esforcei-me imenso, fiz dieta, tudo. Eu quero chegar lá e quero ganhar. Tens receio de perder. Claro. Mas a vontade que eu tenho de ganhar é muito maior do que Superior. esse medo. Então, aconteça o que acontecer em cima do ringue, eu até ao fim vou dar tudo e mais alguma coisa para ganhar. Não vou ficar com tanto receio de agir, que isto é o medo de agir. Sim. Ou o medo de arriscar, dizer assim: não, eu vou dar o passo em frente, eu vou subir ao ringue, eu vou lutar. Sim. Porque eu tenho mais vontade de ganhar do que medo de perder. Agora até É estou verdade. a pensar noutra cena, que é um lutador ganha e perde de acordo tipo, com a performance que tem no combate. Quando é que o poeta perde? Epá, Nunca pô. perde. Eu acho que nunca perde. Não, se calhar perde quando não, Sei lá. Estava a não se pensar. dá. Sim. Aí Só se sempre. não conseguires exprimir Aí da forma sempre. que queres. Eu sinto que ser poeta é uma inquietação constante, porque é muito difícil passar para verso o que estás a sentir, capturar é uma palavra estranha, mas é um bocado possessiva, mas é difícil transpor o que estás a querer passar a outra pessoa. Mas e voltava só a esta ideia, porque eu acho que é mesmo importante, que é, independentemente das inseguranças que temos, eu sou uma poeta meio verde, não é? Vou dizendo aqui, sou poeta, assim, às vezes com alguma contenção. Eu acho que tu próprio és mais tu que te julga do que as pessoas que lidam contigo, porque tu estás sempre a dizer: eu sou verde, Sim, eu sou verde. No entanto, muito. eu vejo uma poeta à minha frente. Não vejo uma Não. poeta verde, nem uma poeta madura, vejo uma poeta. Uma poeta, mas a verdade é que eu estou sempre nesta vontade de fazer sempre o melhor. Não sei, eu nunca. A partir do momento em que escreves algo que é sincero e partilhas com as pessoas,
não há perder nem ganhar, é a tua partilha, não há certo nem errado, não, é o que tens a dizer, é o que tinhas a dizer. Eu olho poemas que eu escrevi que eu agora digo, ei, este poema não está muito bom. Eu tenho o primeiro poema que eu publiquei, só mais um pouco, estava certa que era o meu melhor poema, e fui lá, e esta é a confiança que tens que. Naquilo que tu fizeste, eu estava certa e estava convicta, este é um bom poema. E na altura, em 2016, era um bom poema. Hoje em dia, era bom para a altura. Mas isso até acontece muitas vezes. Sim. Não, se eu for ver o meu primeiro combate agora, vou dizer. E agora, eu sou rapper como um hobby que eu tenho. Sim. Os ouvidos são os teus. Mas acontece muito isso. Sim. Eu comecei a gravar mais a sério em 2019 e houve coisas que não saíram, porque Sim. na altura ficaram ali e disseram: não, espera mais um bocadinho que isto está fixe. Eu hoje em dia, isso aquilo digo: não, isto nunca vai sair. Deixa estar aí no computador. Pousado, Tipo, na não estava cabeça. fixe na altura, não está Não está fixe fixe agora. hoje. E é isso. Isto não é como os vinhos, ou como os... Não está a amadurecer. E há coisas que eu gravei há uns tempos atrás e que já passou um ano ou dois e estão lá que ainda não saíram, que eu digo: não, isto está realmente bué da fixe. Já Sim. passou um ano e tal e eu continuo a gostar desta música. Está sólido. Está fixe. Isto, daqui a 3 ou 4 anos eu vou gostar à mesma. Boa. Mas também acontece gravar coisas que na altura me soaram muito bem e não as lancei logo, e passado 6 meses olha, Já já não não quero faz que isso sentido. saia. Deixa estar isso aí. Por isso é normal tu É um olhas para um timing. poema de 2016 e não sentires a mesma coisa. Mas no momento sentiste Naquilo que era aquilo. fazia sentido. Sim. Isso é o que interessa. São fases. Como é que é o teu processo? É tipo, escreves um poema inteiro e tipo, de repente, olha, o título é este. Ou não, vou escrever um poema à volta desta temática. Ou Sei lá, Ou varias. varia muito. As prostitutas assaltaram-me. Eu não estava a contar, eu queria escrever quanto tempo vivem as borboletas. A partir do momento em que eu tenho aquele momento de reparar e estou a ver e olho para esta prostituta e tenho aquele momento, e eu digo: não, eu preciso é de escrever sobre isto. Isto é que é o tema que eu preciso. Ou seja, não houve muito processo neste aspecto. O tema encontrou-me. Eu estava mesmo a tentar continuar a escrever o quanto tempo vivem as borboletas e saiu um outro poema completamente ao lado, que era então o olhar sem trago, que eu falo desta prostituta. O poema Poeta, que se calhar as pessoas têm curiosidade em saber: como é que saiu este poema? Pronto, este poema saiu não bem como encomenda, mas eu tenho um convite para fazer um momento de spoken word poetry na edição da Power List 100, na primeira edição, com o objetivo de distinguir as 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, isto na Bantu Man. E eu penso assim: eu não tenho nada que seja suficientemente bom para dizer aqui. E fui escrever. Também tem este processo de então que mensagens quero passar, e sabendo a mensagem flui a partir daí com uma maior responsabilidade. Este poema carrega em si uma mensagem muito forte e o processo ali foi tentar não dizer tudo de uma forma tão óbvia. Por exemplo, no início eu falo sobre os lápis, olha, vou para os lápis, aqueles com todas as paletas de cores. Pensando no processo criativo, a primeira edição mais crua, eu dizia a mesma marca dos lápis. Eu disse: ué, se calhar não é preciso, isto não é relevante. O relevante. Então escreve-se do coração, é o que eu costumo dizer, e também e eu vi isto num vídeo, que é: primeiro tu escreves tudo o que estás a sentir, escreves. Depois é que tiras as partes gordas e vais limando e percebendo: se calhar isto não é preciso também estar assim tão óbvio. Depois vais de alguma forma dando outra forma ao poema, mas mantendo a sua essência original. Isso é o mais importante. E quem é que são as tuas maiores referências? Literárias, a vida é a minha referência. Eu até penso muito nisso, que é as pessoas têm a ideia que eu leio muito mais do que eu leio. Não que não leia, leio. E tenho imensos livros na minha mesa de cabeceira, tenho aqui na minha mala, mas as pessoas têm a ideia que eu leio muito mais do que leio e escrevo muito mais do que escrevo. Eu demorei um mês a escrever o poema Poeta. Eu não escrevo poemas todos os dias, por exemplo, mas a minha referência é sentir o mundo e viver o mundo. E eu às vezes penso muito no primeiro poeta. Não, é assim, leiam, escrevam, porque ninguém vai escrever bem sem ler muito. Mas não é só isso que é ser-se poeta. É estares no mundo, viveres o mundo, reparares o que está à tua volta. O primeiro poeta não escreveu nada. Digo eu, mas se calhar nem havia papel, sentia o mundo, estava ali, contemplava, sentia, e aquilo de alguma forma para mim, eu tento cultivar isso, mantendo o rigor que é necessário e leres muito, mas a minha maior referência para escrever é o meu sentir sobre o mundo. Naturalmente, eu sinto que a música influencia o que eu vou escrever.
Tu já cresceste com rap, é verdade. Já fiz o quê? Tu já cresceste com rap tuga. Tipo, já coisa, consistente, não é? Você em si, chega! Da Weasel. Sim, imaginem, mas influencia muito. Imaginem, só o facto de eu saber letras de cor de raps. É assim, eu tenho algumas partes, eu não sou rapper. Não posso ser rapper. Sou poeta, quem me dera a mim ser rapper. Mas imaginem, eu era aquela Podes ser pessoa. o que tu quiseres. Ou se eu ia dizer isso, eu ia O dizer Diogo, isso. não sou rapper. Podes Quero ser o ser que tu poeta. quiseres. Se quiseres, não consegues escrever. Podes dizer assim: eu opto por não ser rapper. Por não ser rapper. Por não ser rapper. Mas eu, se quiser ser, posso ser, não é? Sabem que eu era. Mais ou menos. Eu não me sinto rapper, mas eu faço rap. Então quando digo, olha, eu faço. Mesmo mais ou rap, menos. dei uns Sabem a Liga concertos. Knockout? Sim. Tu foste à Liga Knockout? Não foi por. Achas? Era Fazer lindo. o quê? Competir? Era bonito. Let's not go crazy. Mas eu tu queria, fazes- mas eu fazes queria. parte de uma cena. Não faço. A associação à palavra. Poetry Slam? Mas Poetry Slam é um movimento, eu vou fazendo parte. O Poetry Slam é todo um movimento e às vezes vão O haver pessoal vai eventos. lá e há tipo battles? Quer dizer, não é uma battle. Bora um Poetry Slam. Mas eu agora estou a puxar toda a gente, porque aquilo é giro. São batalhas de poesia e estás ali e depois há minutos e tudo mais. Eu não sei se faço parte. Aliás, eu tento nem fazer muito parte, que nem gosto da parte das pontuações. Mas lembra-me muito a Liga Knockout. E podes tipo. Bifes e gozar. O João vai se inscrever. João, a poesia não é isto. Já está a pensar. Estás a pensar muito em ringue. Vai fazer um torneio. Liga Knockout. É faixa preta de. Posso ir lá já gozar? Poema, poesia, mas tipo a gozar. Tipo, Bem, mas também tudo é possível, eu valo tudo. Mas o conceito é um bocado diferente. O conceito é: toda a gente tem 3 minutos, não tens acessórios e vais lá e tens 3 minutos para mostrar o que vales. Não é tanto uma competição com o outro, embora estejas em competição, mas não é este frente a frente tão. Pelo menos esta é a minha leitura do Poetry Slam. Eu sou muito nova no movimento, mas imaginem, a ideia é tu ires lá falar algo e que tenha voz. Normalmente as pessoas até aproveitam, e por isso é que se diz que muitas vezes o Poetry Slam está ligado a uma parte mais interventiva. O poema poeta foi escrito mais nesta lógica: é tu subis ao palco e tens algo relevante para dizer. Depois tens uma pontuação, vais passando a final ou não. Não é tanto uma batalha, João. Mas a Liga Knockout era, eu lembro-me. Isto não aconteceu, mas eu via muito a Liga Knockout. Adorava. aconteceu, é lindo. Adorava. E depois acompanhei tudo, o Saw and Art, e depois também o Népia. Prof Jam. Tudo, todos lá. E depois também apanhei muitos. E eu, na loucura, disse: vou-me inscrever. E inscreveste? Não. Ainda bem. Estão a ver aquele santo do 2016? Disse: não, espera mais um pouco. Não me inscrevi. Mas eu adoro este. Porque assim, isto tudo porque estávamos a falar de inspiração. O que é que inspira como poeta? A forma como os rappers, como se usa as rimas, a palavra e como tudo isto inspira muito. Eu adoro o Liga Knockout, os Reis do Rompimento. Bebo muito de tudo isso, de toda esta energia, porque depois as palavras têm energia e é uma grande escola. Tu ires para uma batalha. E não estando em batalha com o outro, agora vou estar a cascar no João, mas é muito interessante também perceberes como é que vais dizer algo para ter impacto, não é? Porque a Liga Knockout também não é só o ganhar de o que é que tu queres transmitir, mas é o ganhar também do que é que as outras pessoas vão perceber. Depois é aqueles momentos, tu queres isso na poesia? Claro, a gozar com o outro. Não, mas é aquele ganda dica. Por exemplo, no poema poeta, eu pensei nisso e disse: mas eu pensar o quê? Que Black Lives Matter é mais um poço para curtir? E as pessoas, tipo aquele momento, é do género, não é tanto uma batalha com o outro, mas é perceberes que vais ter que ter aqui um momento mais de instigar e ter uma punchline. Sim, uma punchline. Estás a usar punchlines na tua poesia. Sim, é do género. O que é a poesia? Depois tem a ver com todas as. Também eu sou uma pessoa às vezes um bocado sarcástica e estão a pensar, mas preferem o quê? Um poema com o sol no canto do papel, as nuvens pintadas a azul sem a dor no fundo?
É tipo, é pegares em tudo o que te influencia porque depois a poesia és tu, e é tudo o que tu ouves, até tudo o que tu comes. E tu falavas, ouvi-te falar já, não sei se numa entrevista ou whatever, mas Sim. a ausência de autores negros que Eu disse isso. de uma forma que a tua referência acabou por ser o Martin Luther King. Bem, este poema é muito revelador de mim. Eu digo isso, nem em entrevista nenhuma, é logo no poema É todo. logo no poema. Sim, mas porque é mais. Mas por mim, contra mim fala. Eu é que não fui pesquisar e às tantas ficava muito atrapalhada. Diz: olha, diz-me aí o nome de um poeta preto. Oi, o que é que eu sei sobre a cultura? Martin Luther King. É tipo aquela cena, aquele nome que vem, Nelson Mandela. E eu acho que isso é um esforço que temos que fazer. Eu vi a Gisela Casimiro, ela estava a ter uma entrevista que dizia que era importante mudarmos as cores da nossa biblioteca ou dos livros que temos. E nós temos que fazer isso. Eu, como poeta, tenho que me obrigar, se não me é natural e se não me está a ser colocada se não estou a ser exposta a estes autores, é da minha responsabilidade, não estou a culpar ninguém. Eu própria estou a dizer, eu é que não sabia citar mais ninguém, nenhum poeta. E há tantos. Então eu é que tenho que ir pesquisar, mas isto é uma reflexão, temos que chegar a este ponto de consciência, perceber, isto é uma fragilidade que eu tenho, mas que quero colmatá-la. Fragilidade que eu tenho, mas quero colmatá-la. Na realidade é mais uma prova daquilo que tu disseste há bocado, que é, queres sempre aprender, queres sempre evoluir e queres colmatar as tuas fragilidades. Sim, estamos em eterna construção. Eu estou sempre a dizer isso, estamos em eterna construção. É engraçado, tanto enquanto poeta, como enquanto pessoa, como enquanto psicometricista. Pois é. Então não, vou falar aqui de outra coisa que não tem nada a ver com isto, mas que há bocado tu tocaste nesse assunto, que é linguagem gestual portuguesa. Língua gestual portuguesa, sim. Porquê portuguesa? Porque não é diferente de Inglaterra, é diferente de França. É. Ou a língua gestual é a mesma língua gestual em todos os países? Espero estar a responder bem, professor. Não, estou a pensar no meu professor. Ele não ouve, mas pode depois vir. Desculpa, agora fui para um lugar escuro. Mas imaginem, a parte interessante da língua gestual portuguesa é esta: é que mesmo aquilo que nós dizemos, imaginem os sotaques. Aquilo que nós falamos em Lisboa não é igual no Porto, nem é igual no Algarve. A língua gestual portuguesa também tem esta parte. E naturalmente tens a American Sign Language, tens a língua gestual de França. Sim, isto é muito. Olha, espreitem um site que é o Spread the Sign. Isto é em inglês, não sei. Estou a pronunciar bem? Sim. Spread the Sign. E pesquisem, divirtam-se nessa parte. É giro. Então, já agora tive esta dúvida. Se tu fores a Inglaterra, consegues falar a língua gestual com o inglês? Ou é completamente diferente? Surdo que saiba a língua gestual. Sim, exatamente. Não. Alguns gestos serão. Imagina, no Brasil, e o Brasil, pensando que são mais próximos de alguma forma, ou não sei. Mas imagina, eles têm a Libras. Os gestos já são completamente diferentes. Eu até já soube. Sei lá, tipo bom dia, tipo, agora fiz bom dia, mas as pessoas não estão a ver, e se calhar lá é tipo bom dia, ou tipo o obrigado, não sei, aqui o deles é assim, é um obrigado mais com as duas mãos para a frente. É muito diferente. E qual é a língua gestual mais difícil de aprender? Não sei. Mas imagina, o chinês é bem complicado e não sei o quê, não é? Tipo, o inglês é mais básico, é gramático. É o que estás a dizer que o inglês é básico. Em termos gramaticais, é uma beca. Não sei. É assim, dava toda uma tese. Não sou a melhor pessoa para responder. mas a língua gestual tem esta parte. Naturalmente também existe, e espero estar mesmo a dizer bem esta parte, alguns gestos universais e pessoas que sabem estes gestos. Mas isto é perceber que até porque imaginem, vou dar um exemplo bom, que é o tomar banho em língua gestual portuguesa. Em Portugal temos as duas mãos no corpo e vamos fazendo gestos circulares como se estivéssemos no banho a esfregar o corpo. Em África, eu até nem me lembro muito bem se isso é em Moçambique, porque falávamos isso na aula. O tomar banho já é como se estivéssemos a simular o gesto de ter uma bacia à frente e a jogar água com as mãos. Percebem? Por isso a língua gestual portuguesa também vai beber, mas não é só mímica, tem outras camadas completamente diferentes, mas também naturalmente vai ser diferente consoante as zonas, e tem uma carga cultural também. Sim, sei lá, imagina Lisboa, nós dizemos Lisboa assim,
Porque é do género, é aqui, Lisboa, a Lisboa, Portugal é assim porque é aqui. Outras pessoas, se calhar, dizem Portugal de outra forma. É que, naturalmente, nós somos o nosso ponto de partida e vamos, culturalmente, vamos influenciar a língua, seja a língua gestual portuguesa, qualquer língua. E em que é que consiste ser psicomotricista? Não, porquê é que temos que ir para a psicomotricidade? Não, só explicar o que é que, assim. não sei o que é. Não façam isso. É assim. Não, porque é aquela pergunta. Eu falo da poesia, da pessoa e De psicomotricidade, Já isso não. estava, tinha que ser outro podcast. Tenho que fazer marcação. Querem marcar uma Fazemos consulta? Querem marcar uma ação? Bom, a psicomotricidade é a área que estudei e pesquisem. Eu honestamente estou nesta, que é, vou lançando a psicomotricidade porque acho que é importante e porque foi o que eu escolhi tirar, mas pesquisem. Ok, e dentro da psicomotricidade, a parte da surdez foi o que te... Sim, porque senti que, imagina, nós em psicomotricidade falamos sobre, ou pelo menos em termos de disciplinas que damos na faculdade, temos várias, falamos muito sobre gerontopsicomotricidade, mais ligada para as pessoas com mais idade. Falamos muito do desenvolvimento infantil, aprendemos muito e focamos muito nesse tema. E depois, eu a pensar na surdez, que era a área que eu tinha interesse, se calhar vi um outro PowerPoint. Não aprendes muito sobre isso. Daí eu venho para tentar explorar essa parte, porque também senti que posso ter um contributo como profissional para desenvolver também algo de relevante, cientificamente, também para a psicomotricidade. Okay. Já falámos das tuas necessidades, das tuas inquietações, um conjunto de coisas. Sim. Nós perguntamos uma pergunta a todos os convidados. Ai, não preparei. Qual é o teu maior medo? É? Isto é tipo aqueles nos filmes de terror em que tu dizes o maior medo e depois abres uma porta e o teu medo está lá. O meu maior medo é chocolates. Por acaso também tínhamos falado disso, que ela não gosta de ver filmes de terror. É? Como é que vocês sabem? Porque eu vi. Ouvi-te dizer isso. Porque eu escrevi um conto que era o Acredites ou Não, que matava todos os meus colegas da turma. Estamos a rir de medo. Não vamos meter com esta gaja que ela mata. Mas sim. Cuidado que nos tempos que correm é acusada de ser terrorista. Ai, que horror! Não, aquilo eles gostaram muito. Fazer já o briefing. Aquilo era algo muito soft, foi apresentado até partilhado até em aulas de. Foi com professores a ver, aulas de educação visual e tecnológica, e depois tínhamos momentos mais livres. E o que eu fiz foi escrever um conto, que era Acredites ou Não, em que envolvia a turma toda e todos morriam, mas de uma forma até meio a só, sabem o filme? Sim. Eu na altura não conhecia o Só, eu era uma visionária na realidade. Mas eu detesto e tenho pavor de filmes de terror. É estranho. Mas viste o Só. Não, vi, sabe o que é que me aconteceu? Ainda por cima, eu tenho pesadelos com isso. Sabem aquela capa do Só que até é uma unha? Sim, uma unha que está encravada. Nem posso ir muito por aí. Eu cometi. Lembras-te do tempo que havia DVDs? Aquilo é um filme, não é real. Mais ou menos, mas não me digas. Agora é que me dizes. Agora com o trauma. Eu era muito nova e o meu tio tinha comprado isso. Aquelas feiras que havia, ele comprou e tínhamos DVDs, havia esta época. E eu assim, tarde de inventar, já queria um cenário mais dramático ainda. Tarde de domingo, eu deitada. Vamos lá por este, porque por isso é que eu me lembro da capa. Pus esse. Pá, não dormi bem durante uma semana. Por isso é que foi muito chocante. Há ali uma parte com as seringas em que eles estão todos a tentar apanhar uma chave. E picam-se todos. Mas vamos não falar sobre isso. Então vamos desviar disso e vamos falar do teu maior medo. Uma cena de tal. Agora que abrimos esta porta. O meu maior medo são filmes de terror. Eu acho que a minha maior inquietação é não ter voz. E a tua maior inquietação, o teu maior medo? É não ser ouvida. Acho que isso é algo que provavelmente. Fazes língua gestual. Se calhar está tudo outra planeado. forma de falar. E é uma forma de ser. Não, mas o não ter voz é o não conseguires. Com a poesia, Exatamente. estamos a falar da poesia, é isso. Porque a voz, seja qual for, voz gestual, voz. O não conseguires comunicar. Sim, e expressar bem o que quero transmitir. É por aí. Eu, por acaso, é engraçado. Dentro deste contexto, também houve uma vez que estavam a falar de uma questão de uma boneca que ofereceram a alguém e a boneca não tinha boca.
Essa pessoa diz, a boneca é feia. Porquê? Porque não tem boca, não fala. Sim. E eu disse automaticamente para a Cláudia, assim, mais baixo, como se fosse preciso ter boca. Para falar. Boa. Bem dito. Mas não é? A pessoa nem pensa. Não. E É não curioso. É preciso ter boca para falar. E é preciso encontrarmos formas de ter voz também. Não é? Pensar nesta boneca que trouxeste aqui à mesa. Temos que arranjar forma. Porque esta é a minha inquietação. E por isso é que eu penso muito na forma como escrevo os meus poemas. Porque eu não quero ser um ruído. Eu quero mesmo ter voz e que as pessoas ouçam. Não quero ser um barulho de fundo. Por aí. Ou seja, não quer ser um barulho de fundo, é muito forte. Não quero ter voz. E será que alguém é mais do que um barulho de fundo? Nós às vezes somos, sabes? E porque não nos ouvimos, vem tudo um pouco nesta ideia de. Nós estamos aqui nesta conversa e estamos a ouvir-nos. Raramente fazemos isso na nossa vida, no dia a dia. Pensando. Foi por isso que nós decidimos fazer isto. O podcast. Sim. Mas é verdade, raramente. Quem é que está aqui a perder tempo a ouvir aqui e estar mesmo numa conversa em que estás a prestar atenção no que é que o Diogo está a dizer, no que é que o João está a dizer, o que é que a Alice está a dizer? Quem é que. Alguém há de fazer, mas não é algo que nós façamos com tanta facilidade. Mas e às vezes somos ruídos. Mas fazia-se. Sim, está-se a perder, não é? Eu acho que está-se a perder com as tecnologias. Exato, eu ia. Mas é a tecnologia, é mesmo, porque estás em constante absorção de coisas que estão sempre a disparar coisas para cima. É raro o momento em que tu paras e pensas só. Sim. Sentar a mexer no telemóvel, sentar a ver televisão, sentar a ouvir a música que alguém fez. Ok, vou pensar no meu dia. Sim. Eu todos os dias tenho meia hora, 45 minutos no mínimo em que vou ou andar ou para o meio da mata ou whatever, estou sozinho. Eu próprio não faço isso. Deveria fazer. Também não faço. Não faço isso. Então, hoje eram 7:45 da manhã, fui apanhar luxos. Apanhar o quê? É uma inside joke. No outro podcast a gente fez. Nós temos aqui um podcast de um rapaz que sabe muito sobre o sono, sobre a ciência atrás do sono. E nos disse que uma das coisas muito importantes de manhã, assim que acordamos, é a exposição à luz solar. Faz muita falta para metabolicamente o nosso organismo responder de forma melhor. E ele diz que o que é necessário nós apanharmos, o nome do coisa é luxes, que é uma coisa que vem na luz do sol e nas lâmpadas. Só que imagina, se tu medires as luxes de uma lâmpada, corresponde a 90 luxes. Se tu fores para a rua, estás a apanhar 3.000 luxes por minuto. Sendo que ele diz que a exposição normal são 20.000 luxes para tu. Para estás bem, sim. Portanto, 20 minutos de passeio ali com o sol a nascer é uma coisa muito fixe. Pronto, fica aqui. Quem quiser saber mais pode ir Human Greatness by Science. Exatamente. E também podem ouvir o episódio da primeira temporada. Já foram dois. Aliás, ele já gravei 2 vezes. Vocês adoraram falar sobre o sono? Não foi sobre o sono. Ele é um cientista. Ele é cientista. É cientista, desculpem. Mas autodidata. Cientista autodidata. Completamente. Sim. Completamente. Ouve, se fores ver até o Instagram dele, ficas a conhecê-lo melhor. Ele é mesmo um conhecedor, não é uma pessoa que te disse vou ler deixa-me falar aqui sobre o sono. Não, sabe mesmo bastante. Mesmo bastante. Obrigada. Aliás, ele está aberto até a possíveis debates, quem quiser. Sobre o sono? Sobre o que quiserem. Desde que tenha human performance, portanto, performance humana por trás. Tudo o que seja no intuito de melhorar a performance humana. Sim, o desenvolvimento interessante. Tudo o que seja. Olha, fiquei curiosa. Obrigada por me fazerem parte da vossa inside joke. Obrigada. Alice, foi um prazer ter-te. Obrigada, igualmente. Olha, tal como dissemos ao Ozzy, a nossa porta está aberta. Quem é o Ozzy? É esse rapaz. Mas ele está a ter muito destaque. Esta é a minha entrevista. Não, mas dizemos a todos os convidados que mais cedo ou mais tarde vêm cá fazer o segundo episódio. Exatamente. Nós queremos que toda a gente volte cá. Toda a gente, a nossa porta está aberta para isso. E foi mesmo um prazer ter-te aqui. Obrigada, João. Obrigada, Diogo. Muito fixe mesmo. Obrigada. Foi giro. Foi uma boa conversa. Obrigado. Obrigada. Adeus, Alice. Beijinhos. O Fighter e o Careca fica por aqui. E até já, pessoal. Obrigada.